Das pistas de skate aos laboratórios de pesquisa sobre o coronavírus, as mulheres estão se destacando cada dia mais no Brasil e no mundo. Quebrando um tabu histórico, as garotas conquistam espaço em áreas como engenharia, computação, física, biologia, bioquímica, entre outras, que até pouco tempo atrás eram consideradas território masculino. Nesta primeira série dos podcasts da Febrace, a gente vai conversar com algumas dessas vanguardistas. Estudantes e professoras vão contar sobre suas trajetórias como cientistas e seus projetos inovadores. Você vai se empolgar com as experiências e, mais do que isso, vai sentir aquela coceirinha no cérebro para criar o seu próprio projeto também. Isso mesmo, você pode, bora lá saber o quanto as mulheres podem contribuir para um futuro melhor. Começa agora Mulheres nas Ciências, podcast da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, Febrace Inspiradores. Mentes criativas, soluções inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Olá, que bom ter você aqui ouvindo os podcasts Febrace Inspiradores. Eu sou Áurea Lopes, jornalista, e vou apresentar a nossa convidada de hoje. Estamos recebendo a professora Elmara Pereira de Souza, vice-diretora e professora orientadora no Centro Juvenil de Ciências e Cultura de Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, essa simpática cidade no sudoeste da Bahia, é a terceira maior daquele estado. A Elmara se dedica à educação há mais de 3 décadas, lecionou em diversas escolas públicas, mas nos últimos 5 anos ela se envolveu e se apaixonou por uma atividade que reúne jovens e tecnologia. E uma paixão, já soube aqui, e conforme ela vai contar para a gente, que é totalmente correspondida, né? Porque os estudantes também adoram participar dos cursos e das oficinas gratuitas oferecidas no Centro Juvenil. Bem-vinda, Elmara. Muito obrigada, Áurea. É um prazer conversar com vocês e com essa história do Centro Juvenil inspirar outras pessoas em outros tempos, em outros lugares. Com certeza. Elmara, bom, para começar, eu quero pedir para você explicar ao nosso ouvinte o que é o Centro Juvenil de Ciência e Cultura, né? Quando foi criado, qual a proposta dessa iniciativa, que eu sei que é da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, né? Exato. O Centro Juvenil de Ciência e Cultura é uma escola pública da rede estadual, né, do Estado da Bahia, vinculada à Secretaria Estadual daqui da Bahia, e ele foi criado em 2011 com o propósito de ampliar, né, a educação integral, a possibilidade dos estudantes das escolas públicas a assuntos contemporâneos, né, a oficinas, cursos. E naquela época foram criados 2 centros juvenis, em Salvador e em Senhor do Bonfim. Eu trabalho no Centro Juvenil de Vitória da Conquista, que foi criado em 2016. Né, então é um pouco mais recente. E o Centro Juvenil é uma escola diferente, né? É uma escola que não tem alunos regularmente matriculados. Mas por quê? Né? Vocês podem perguntar, como é que pode uma escola sem alunos? Os alunos do Centro Juvenil são os alunos de todas as escolas públicas da cidade, né, da rede estadual. Se o estudante é de escola pública e está no final do ensino fundamental, né, 8º, 9º ano do fundamental e ensino médio, ele pode participar de todas as atividades em contraturno no Centro Juvenil. Então, nós oferecemos no Centro Juvenil cursos, oficinas, atividades, desenvolvimento de projetos para todos os estudantes que desejem, né, estar lá de uma forma, né, por desejo mesmo. Eles não têm prova, não têm nota, mas tem muita coisa para aprender e muita coisa para ensinar também. Então, é uma escola diferente, é uma escola que tem como objetivo, de fato, o protagonismo estudantil. Os estudantes, quando chegam no Centro Juvenil, eles escolhem o que querem fazer, quando querem fazer, o que querem estudar. Então, é uma educação que a gente compreende que é a educação que faz mais sentido para os jovens.
Você pode dar alguns exemplos de temas, de conteúdos, assuntos, atividades, assim, na verdade, na prática, o que acontece lá no centro? É muito legal. Eu realmente sou apaixonada por esse modelo de educação, né, de educação de fato integral, que vê o ser humano de uma forma muito mais sistêmica, né? Então, é desafiador para os professores do Centro Juvenil, porque tudo que a gente propõe tem que ser muito interessante, para que os jovens queiram estar lá. Porque se eles não quiserem estar no Centro Juvenil, o Centro Juvenil não existe, né? Então, por exemplo, os alunos lá aprendem matemática através da fotografia. Então, nós oferecemos um curso de fotografia, mas eles, na verdade, vão aprender matemática, né? Então, eles aprendem matemática também fazendo roupas de bonecas, indo para a cozinha. Olha Então, eles só. aprendem de uma forma lúdica. Eles aprendem, por exemplo, robótica, utilizando os 4 P's da aprendizagem criativa, né? Então, eles aprendem robótica fazendo projetos a partir dos seus interesses, do que eles gostam, né? Eles aprendem um pouco de eletrônica, né? E desenvolvem seus próprios projetos nas oficinas de robótica. Eles aprendem, por exemplo, história, filosofia, literatura, através das sagas de Harry Potter, Star Wars, Percy Jackson. Olha. Então, os professores desenvolvem as oficinas e os cursos a partir de ouvir os estudantes. Então, a gente ouve os jovens, entende o que eles gostam, qual é o mundo deles, e a gente tenta conectar os conteúdos curriculares baseados na BNCC a partir dos interesses deles. Então, por exemplo, eles estudam biologia com animes. Então, os jovens gostam muito dessa cultura, né? Os animes, utilizar essa linguagem juvenil para tratar de conteúdos, né, que muitas vezes na escola regular são, às vezes, um pouco maçantes, né? Então, a gente tenta trazer uma ludicidade, né, desenvolver a criatividade a partir desses contextos. Então, por exemplo, eu sou professora da área de tecnologias, então eu tenho um curso chamado Criando Games, que os alunos desenvolvem jogos, enfim, né, aplicativos, animações, e aprendem tantos conteúdos que a gente nem imagina, né? Então, assim, é muito interessante. O programa aí, né, desenvolvimento do pensamento computacional, e de competências e habilidades que são importantes para o século XXI. Né? Então, os conteúdos estão conectados com as competências e habilidades e principalmente com os interesses dos estudantes. Então, eles aprendem de uma forma diferente. Quer dizer, é uma aprendizagem com elementos do universo deles, falando a língua deles, né? Exatamente. Por isso que é desafiador ser professor do Centro Juvenil. Então, assim, para a gente ser professor do Centro Juvenil, a gente precisa passar por uma seleção, entrevista, né? Porque não só o currículo da gente é importante, mas os interesses da gente, o que o professor gosta, né? Se interessa pelo universo, né, da cultura pop. Por exemplo, os alunos aprendem física através dos super-heróis. Olha, então, assim, o professor precisa se interessar por esse mundo, precisa entender, sim, ou estar aberto, né, a entender esse mundo dos jovens, para que a gente conecte o que eles gostam ao conteúdo curricular. Bacana. E é verdade que o seu xodó lá no Centro Juvenil é uma coisa chamada incubadora de projetos? O que é isso? É verdade, Aura. Eu sou muito apaixonada pela incubadora de projetos, porque na incubadora a gente vivencia, de fato, de uma forma muito intensa a produção do conhecimento, né? A incubadora de projetos, nós criamos no final de 2016. No primeiro ano do Centro Juvenil daqui de Vitória da Conquista, nós oferecíamos cursos. Então, eu tinha o curso Criando Gays, Programa I, e outros cursos. Programa I é inteligência artificial, né? Só para o nosso ouvinte. É lógica de programação, né? A gente introduz a lógica de programação para depois eles, enfim, desenvolverem outros projetos, né? Então, eles faziam os cursos e a gente percebeu no final desses cursos, né, são cursos de 30 horas, normalmente eles duram 3 meses e a gente oferece 3 vezes ao ano. E ao final dos cursos a gente percebia que alguns estudantes queriam desenvolver projetos melhores e que naquele período de 3 meses era impossível desenvolver projetos mais aprofundados.
E aí nós não queríamos que esses estudantes não voltassem para o centro juvenil. E a gente começou a pensar o que podia ser feito, né? E foi aí que surgiu a ideia da incubadora de projetos, né? Criar um espaço que não é um curso, né? É um espaço aberto para a autoria e que esses estudantes poderiam se inserir e desenvolver projetos que eles quisessem, projetos a partir das ideias deles, das criações deles, dos interesses deles. Então, a gente junta alunos com interesses em comum, né? E aí eles desenvolvem projetos em grupos, eventualmente individual, mas geralmente em grupo. E aí sim, como a incubadora não tem período para começar e para terminar, se o projeto for muito mais aprofundado, ele pode ficar 1 ano, 2 anos desenvolvendo o projeto, né? Dependendo do projeto, ele pode fazer em 2, 3, 4 meses. Mas a gente não tem início, ele pode entrar em qualquer período do ano, e a gente não tem final, né? Vai depender do projeto que ele está desenvolvendo. E se ele quiser finalizar um projeto, se integrar em outro projeto, não tem problema. Então, a incubadora é, de fato, um espaço de autoria. E a aí, temática sim, da incubadora? A temática da incubadora é a mesma da proposta do centro? Trabalhar com conteúdos de tecnologia, Isso. Na verdade, a incubadora é mais aberta, né? Cada professor acaba orientando um pouco a partir da sua área de interesse. Então, no caso, eu oriento os projetos na área de desenvolvimento de games e desenvolvimento de aplicativos. Mas isso é só o mote inicial, porque todos os projetos, eles surgem a partir de muitas ideias, né? A gente faz muitas tempestades de ideias para que os estudantes comecem a pensar no seu dia a dia, no seu cotidiano, nos problemas, né, que eles vivenciam e que muitas vezes não se dão conta, né? Problemas da comunidade, problemas individuais. Isso tudo surge na incubadora como potenciais temáticas para projetos. E aí, a partir daquilo tudo, daquela tempestade de ideias, eles vão se integrando, se inserindo e desenvolvendo realmente os seus projetos, né? Então, cada professor tem a sua incubadora e muitas vezes a gente trabalha em parceria, né? E temos também parcerias com a universidade, porque quando a gente desenvolve projeto, é muito difícil na educação básica trabalhar isoladamente. Então, a gente sempre tem parceria com a universidade, né, com profissionais liberais. Sempre essas parcerias ajudam muito, ajudam os estudantes, né, a perceber a dimensão do conhecimento e ajudam também a gente a orientar melhor esses projetos. Eu ia te perguntar isso, né? Além do prazer, da satisfação deles botarem a mão na massa aí nesses projetos, quais são os benefícios que eles recebem para o seu próprio desenvolvimento pessoal, profissional? O que significa isso em termos do crescimento desse aluno? A gente percebe que na incubadora o conhecimento, né, a aprendizagem, ela é mais contextualizada. Os alunos, os jovens, eles começam a perceber o mundo para além do seu próprio umbigo, para além da sua própria vida. Eles começam a perceber, começam a desenvolver um olhar sensível para o mundo, né? E isso é incrível. Por exemplo, o nosso primeiro projeto que eu orientei na incubadora foi o projeto Choices, que é um projeto de um jogo em que os estudantes, eles perceberam que os adolescentes estavam ficando mais obesos, né, mais sedentários, muito na frente de uma tela, e eles queriam fazer alguma coisa que pudesse ajudar, né, jovens como eles a repensar essa postura. Então, eles resolveram desenvolver um jogo, mas eles não queriam qualquer jogo, um jogo que falasse faça isso ou faça aquilo, né? Eles queriam um jogo que fosse divertido, como eles gostam de jogar. Então, eles criaram um jogo que é uma ação educativa para que outros jovens pudessem entender a importância da prática de atividade física e para a qualidade de vida, né? E da alimentação para a qualidade de vida. Então, durante o jogo, o usuário, o jogador, ele vai fazendo escolhas. Então, por exemplo, se ele escolher comer um chocolate... Escolha em inglês. Por isso choices, exato. Então, se ele escolher às 3 horas da tarde comer, sei lá, uma caixa de chocolate, ele está fazendo uma escolha, mas os índices no jogo ele vai observar, por exemplo, vai subir o colesterol, os triglicerídeos, né, a saúde
o índice da saúde também vai alterar, e tem um índice que é bem fictício, que eles queriam colocar, que é o índice de felicidade. Muito provavelmente o índice de felicidade vai explodir se ele escolher comer o chocolate. Então, o que eles aprenderam e o que eu aprendi com esse projeto foi inacreditável, porque eu consegui orientar o desenvolvimento do jogo, né? O que seria mais legal, como falar, como colocar, mas eu não entendia nada de nutrição, nada, então não tinha ideia, e eles também não. A gente teve que conseguir uma parceria de uma nutricionista voluntária, que fez muitas reuniões conosco para que a gente entendesse a alimentação, que tipo de alimento, né, melhorava a saúde, que tipo de alimento prejudicava, o que é o colesterol no corpo da gente, o que são os triglicerídeos. Então, assim, o que esses alunos aprenderam e o que eu aprendi é muito além do que o conteúdo curricular deles. Então, durante 8 meses, a gente se dedicou a esse projeto, e foi um projeto super premiado, foi o primeiro, e foi incrível, porque já deu um ânimo para todos nós, né? Eles ficaram com a autoestima super elevada, né? Eles receberam um prêmio em dinheiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Sem falar nas premiações, né? Conta aí das premiações que eu estou sabendo. Esse prêmio... Nas feiras de ciência... Exato. Esse projeto foi o primeiro, né? Mas vários outros vieram. Então, desse projeto, a gente começou a ver na prática que a incubadora de projetos, que o desenvolvimento de projetos, sem as amarras de uma carga horária, né? Sem as amarras de uma disciplina na escola, eles surtiam muitos frutos, né? Então, hoje, por exemplo, o Choices faz parte do Banco de Práticas Inspiradoras do Ministério da Educação. Né? Os meninos receberam premiação, apresentaram na Campus Party, escreveram artigos científicos, que é uma coisa muito legal da incubadora. Todo projeto desenvolvido na incubadora gera um artigo que é apresentado em algum evento científico. Então, a gente sempre faz a opção pela SBPC, né, que é um evento grande, que pode transformar, né, a visão deles, se eles puderem participar. Então, esses meninos, eles foram para a SBPC em Belo Horizonte, e 2 deles, eram 3 alunos, 2 deles saíram da cidade pela primeira vez. A gente conseguiu que a Secretaria de Educação financiasse passagens de avião, né, para eles, para todos nós irmos para a SBPC, eles apresentaram, receberam inclusive menção honrosa lá, foi lindo, né? Então, e a Febrace, como é que a Febrace entrou na vida de vocês? A Febrace foi o seguinte: depois do Choices, a gente desenvolveu, uma aluna, na verdade, desenvolveu um projeto sobre sustentabilidade, que foi um projeto despretensioso inicialmente, porque ela queria entender por que os colegas dela, da escola regular, deixavam a luz acesa quando saíam da sala, deixavam a torneira aberta no banheiro, jogavam lixo no chão. Então, ela queria saber o nível de atitudes sustentáveis que os colegas tinham. E aí nós propusemos, e aí ela aceitou de pronto, desenvolver um jogo que pudesse produzir os dados da pesquisa dela. Né? Então, era um jogo que ia buscar saber o nível de atitude sustentável de cada um, né, que fosse jogar, e depois esses dados seriam, né, analisados para a pesquisa dela. Então, foi um jeito diferente de utilizar um jogo. E esse jogo foi e de estimular as respostas, né? Exato. E a gente não queria que o jogo tivesse resposta certa ou errada. Então, tinha, por exemplo, quando você vai escovar os dentes, você deixa a torneira aberta? Sim ou não? Né? Então, o que a gente queria era saber a atitude da pessoa. E, em seguida, independente da resposta dela, aparecia uma orientação, né? Se você deixar a torneira aberta, você gasta X litros de água. Mas se você fechar, você economiza tantos litros. Sempre uma informação, para que a partir daquela informação, a pessoa pudesse refletir sobre a resposta dela, sem precisar falar que estava certo ou errado. Né? Então, atitudes de várias, transporte, né? E esse projeto foi o projeto da Febrace, foi a primeira vez que a gente foi para a Febrace. Foi incrível, eu tive a oportunidade de ser uma das finalistas do Professor Destaque, que para mim foi uma emoção enorme, tá? Estar lá com aqueles professores incríveis. Então, assim, abriu muito
a possibilidade de desenvolvimento de projetos para a gente aqui no Centro Juvenil. E depois disso vieram vários outros projetos. Hoje, 5 anos, né, de Centro Juvenil daqui de Vitória da Conquista, nós temos mais de 30 prêmios nacionais, internacionais, reconhecimentos, menções honrosas, moção de aplauso na Câmara de Vereadores, né, já recebemos 4 ou 5, fomos finalistas da Maratona Unicef Samsung, que é uma maratona para desenvolver aplicativos para serem utilizados na educação pública de todo o Brasil. Então, nas 2 versões, de 2018 e de 2020, nós fomos finalistas, premiados. Então, assim, legal, isso só trabalho... estimula, né? Nossa, é um trabalho incrível, Áurea, sabe? O que os meninos aprendem, meninas aprendem. Então, Elmara, vamos falar das meninas. Já que você falou meninas, deixa eu te colocar aqui, porque essa é uma série de podcasts com foco nas meninas e a ciência, né? Então, assim, como é que você vê as meninas nesse processo, né? Que espaço elas têm e que espaço elas ainda têm a conquistar? Me conta um pouco. Esse é um tema que me é muito caro. Eu trabalho há muitos anos nessa perspectiva de incentivar as meninas nessas áreas das ciências, em especial das tecnologias, né? É um desafio, né? Tem sido uma batalha, a gente tem conseguido alguns projetos envolver meninas, mas ainda num número muito menor do que o de meninos. Então, a gente sabe que no Brasil nós temos quase 52% da população feminina, né? E nessas áreas de ciências, de tecnologias, de matemática, mais de exatas, ciências da natureza, o número de meninas é muito pequeno. Então, é desproporcional ao número de mulheres na nossa população, né? Então, assim, eu percebo que o incentivo da escola, dos professores é importante, mas a gente precisa apresentar a possibilidade de desenvolvimento de projetos nessas áreas desde o início da educação básica. A gente precisa quebrar essa questão cultural de que exatas, de que tecnologia é coisa de homem, é coisa de menino. E isso a gente precisa efetivamente mostrar isso na prática. Então, trazendo as meninas desde cedo, tendo políticas públicas específicas para envolver meninas e as tecnologias, né? São poucas que conseguem quebrar isso, né? São poucas. Então, assim, eu diria que na minha trajetória aqui no Centro Juvenil, se a gente chega a 20% de meninas no total é muito, né? Em algumas turmas, por exemplo, eu tinha uma menina, né, e quase 30 meninos. Na incubadora de projetos, 3, 4 meninas. Então, assim, e mesmo assim, aquelas meninas que a gente, né, ia para as escolas, conversar com as turmas, né, para ver se a gente conseguia trazer essas meninas. Então, quem vem e consegue ficar, se apaixona, consegue desenvolver projetos incríveis, tão bons ou melhores do que os meninos, juntos, eles conseguem fazer coisas muito legais. Você tem um caso emblemático desse, não tem? Tenho sim, tem um caso, verdade. Tem um caso, algumas meninas já participaram, desenvolveram projetos, mas o caso de Renata é um caso muito especial. Né? Renata, ela começou no Centro Juvenil, ela chegou ao Centro Juvenil, a mãe dela levou, me lembro, quando ela estava no 9º ano, né? Então no final do ensino fundamental, e ela começou a fazer os cursos comigo, criando games, né, e programaria. Ela começou a desenvolver, a participar primeiro dos cursos e começou a gostar daquela área, né? E quando ela terminou o 9º ano, a experiência dela no Centro Juvenil tinha sido tão potente, né, tinha feito tanto efeito para ela gostou tanto, né, de participar daqueles cursos, que ela optou ir para o ensino médio, para uma escola de educação profissional em informática. Então, ela fez o ensino médio, né, técnico, e continuou conosco durante todo o ensino médio, desenvolvendo projetos. Em seguida, logo no 1º ano do ensino médio, ela entrou na incubadora conosco, e é uma das grandes vitoriosas, vamos dizer assim, na incubadora, né? Ela foi para a Febrace, aquele projeto que eu contei para vocês, sobre sustentabilidade, foi Renata que desenvolveu, né? Foi para a Febrace em 2018, e daí em diante não parou, participou da Maratona Unicef Samsung do ano passado. Esse ano ela participou da Febrace, né, um segundo projeto dela na Febrace,
que foi o desenvolvimento de um aplicativo chamado Conexão Cidade, que é um aplicativo que mapeia os espaços públicos da cidade de Vitória da Conquista, é muito adequado para cidades médias. E para que a sempre uma população... visão social, né? Que interessante isso. Totalmente social, né? Então, assim, é para ajudar a população a identificar espaços públicos que às vezes a gente não sabe, né? Então, o que as pessoas conhecem, e a Renata fez uma pesquisa prévia, o que as pessoas conhecem são as praças públicas, né? Mas não conhecem laboratórios, não conhecem teatros e outros tantos espaços que é público, e que por não conhecer as pessoas não utilizam, né? Então, tem todo um cunho social de tomar conta da cidade, entender que a cidade é nossa, e quanto mais a gente conhece, mais o poder público pode melhorar aquela cidade, né? Mais a gente enfatiza a cidadania. Então, esse ano, Renata recebeu um prêmio internacional, né, por meio da FEBRASE, né, Science Champion, que foi uma alegria enorme para a gente, né? Recebemos também uma menção honrosa por causa desse projeto. Agora, mês passado, aqui na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Então, assim, e para nossa alegria, que eu acho que professor, a maior alegria de um professor é quando vê o sucesso dos estudantes, né? E para minha alegria, há 2 meses atrás, saiu o resultado do Instituto Federal da Bahia, e Renata foi aprovada na graduação de Sistemas de Informação. Olha, então, agora ela já é universitária. Que legal. Né? E com um currículo invejável. Alçou voo, né? Alçou voo, muito legal. Exatamente. Muito bacana. Elmara, então, olha, para a gente encerrar aqui nossa conversa, é uma pena, né? A gente poderia conversar muitas horas, mas para a gente fechar aqui, você falou um pouco que seria interessante começar a iniciar esses jovens do pensamento científico, no gosto pelas engenharias, pelas ciências exatas, desde cedo, né? Desde o ensino básico. Mas, além disso, o que você sugere, assim, como uma política pública mesmo, brasileira? O que a gente poderia sugerir ou aspirar, né, para que melhorasse esse quadro um pouquinho na escola pública brasileira? Eu acho que políticas públicas específicas para mulheres são fundamentais. A gente tem algumas, mas, em geral, são políticas muito voltadas para as universidades, e mesmo que as universidades apliquem na educação básica, são geralmente em cidades maiores, em capitais, então meninas nas ciências de dados, né, meninas.com, como é da Universidade de Brasília, então a gente tem algumas, mas dificilmente chega em cidades menores, né? Então, assim, a gente precisa democratizar, a gente precisa que essas meninas tenham a oportunidade de escolher, né? Mesmo que elas não queiram, né? Mas que elas tenham a oportunidade de escolher, que essas áreas sejam possíveis para elas, né? Então, assim, divulgar, né, projetos de meninas que estão desenvolvendo pesquisa, que estão desenvolvendo ciência, que estão na engenharia, para que elas possam se inspirar em projetos, né, em pessoas reais, de fato. Então, políticas públicas, bolsa de iniciação científica, para que elas continuem desenvolvendo o projeto, tenham aquele incentivo, né? Então, as bolsas do CNPq Júnior, especificamente para meninas, né, é uma política pública bem, bem interessante. Então, a gente precisa disso, desde a educação básica, desde lá de pequenininhos, sabe, de pequenininhas, porque não adianta só fazer esse incentivo lá no final do ensino médio, porque no final do ensino médio, muitas delas já não têm mais perspectiva de continuar os estudos, né? Muitas precisam ir para o mercado de trabalho, muitas vezes subempregos, para sustentar a família, enfim. Então, a gente precisa que elas tenham essa perspectiva de vida e de futuro já, né, nos primeiros anos do ensino fundamental. Eu acho que isso ajudaria bastante, né? E o trabalho do Centro Juvenil tem trazido essa proposta para essas meninas, né, com muita luta, eu diria, né, é um grande desafio, mas a gente tem conseguido com trazer muito resultado, né, essas também. meninas, um resultado, né, Áurea? Claro. É um trabalho encantador.
Parabéns, olha, parabéns para você, para toda a sua equipe. E eu quero te agradecer imensamente ter vindo compartilhar com a gente aqui suas experiências. A gente tenho certeza que não só eu, como nossos ouvintes também aprenderam muito com você. E quero desejar mais sucesso ainda, tá bom? Para você, seus estudantes e o Centro Juvenil de Vitória da Conquista. Muito obrigada. Muito obrigada. Em nome da equipe do Centro Juvenil, porque um trabalho desse a gente não faz sozinha, né? A gente só faz em equipe. Todos os professores são incríveis, a gestão é incrível, a gente tem a oportunidade, tem tempo para desenvolver esses projetos. Então, em nome da equipe, eu agradeço essa oportunidade de divulgar um pouquinho esse trabalho e que outros centros juvenis possam, né, estar na vida de tantos meninos e meninas, Brasil afora. É isso mesmo. Muito obrigada, viu? Um abraço. Abraço. Este foi mais um episódio dos podcasts Febrace Inspiradores. Mentes Criativas, Soluções Inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Até a próxima terça!